Fala, torcedor santista. Ainda bem que o Santos ganhou ontem. Foi um jogo que começou fácil. O Santos já saiu na frente, bem no começo do jogo, algo que é difícil acontecer, a gente ter aquela tranquilidade. Mas o Santos, a tranquilidade não dura. Depois do gol do Santos, não demorou muito. O Noroeste empatou. Adivinha? Gol de escanteio, que tem sido um tormento. Toda a bola aérea contra o Santos é super perigoso. Mesmo com o empate, o Santos foi mais perigoso o jogo inteiro e acabou ampliando o placar num lance que estava impedido. Assim, tem muita dúvida. Quando eu revi o lance, eu achei que estava um pouco, mas depois, quando traçaram as linhas, para mim, mesma linha. E então estava bem inconclusivo. E aí o que o pessoal comentou, que como foi inconclusivo, o que vale é a decisão que foi tomada no campo. E como em campo o bandeirinha deu impedimento, então o gol foi anulado. E mesmo assim, o Santos continuou em cima, conseguiu marcar o segundo gol, uma jogada boa ali do Igor Vinícius, que cruzou e o Rony conseguiu empurrar para dentro. Ali eu também fiquei meio em dúvida se estava impedido ou não, não consegui rever o lance depois. Bom, como tem VAR, acredito que foi gol mesmo, não estava impedido. E aí, até gravei um shorts no intervalo, porque o jogo estava tranquilo. O Santos sofria com a bola aérea, mas tudo indicava que o Santos ia ampliar. Principalmente porque no finalzinho do primeiro tempo, um jogador do Noroeste foi expulso. E aí, né, o que a gente pensa? Santos com 11, o adversário com 10 e o Santos jogando melhor. Dessa vez vai dar boa, né? Só que o Santos não consegue entregar uma vitória fácil para nós torcedores. Então, logo no começo do segundo tempo, o Noroeste teve uma chance ali muito boa que, de novo, bola aérea, o cara cabeceou sozinho. Com um jogador a mais, o Santos não conseguiu ajeitar a defesa. E aí o Brasão, né, fez mais um milagre, foi uma boa cabeceada. Por pouco ali o Noroeste não empata. E logo em sequência começou a chover, então já o campo pesado. A média dos jogadores do Santos já de idade já é mais alta, então ia ser aquele Deus nos acuda. O Santos jogou, né, dominou o jogo o tempo todo e merecia ter feito mais gols. Só que a qualidade de finalização do Santos é muito ruim. Então já há bastante tempo que o Santos tem problemas em finalizar. O Roleiser ali fez duas finalizações que, de novo, cara, parece uma criança chutando a bola pro gol. E já não jogou bem. E aí, na hora que vai chutar, chuta muito fraco. Praticamente recua a bola pro goleiro. Então, assim, pelo preço que o Santos pagou, a gente esperava muito mais. A gente sabe que o time do Santos não ajuda, né? Porque o time é muito ruim. Só que, pô, quando entra o Miguelito joga bem. Então, não é questão de o time não tá jogando pro Roleiser ou a posição que ele tá jogando não favorece ele. Porque o Miguelito passa por esses problemas também e ele consegue entregar. Então, assim, o Roleiser tá muito mal. Isso tem atrapalhado bastante, principalmente porque é um jogador que a gente estava contando muito com ele. Bom, o lado positivo, o Rony, ele conseguiu, né, fazer o seu primeiro gol com a camisa do Santos e teria dado uma assistência ali se não fosse por um milímetro de talvez impedimento. Então mostrou ali que pode ser um jogador decisivo. Ele mostra ali que naquele último passe ou no posicionamento para poder empurrar para o gol, ele mostrou que tem capacidade. E aí depois começou a chover forte e o Santos pressionava e sofria muito no contra-ataque. O Noroeste sabia que o ponto fraco do Santos é a jogada aérea, então fazia de tudo para poder jogar a bola na área. E quando conseguia, o Santos normalmente ali cedia um escanteio, ou era uma finalização perigosa que ia para fora, mas que se o jogador tivesse um pouco mais de qualidade, poderia marcar. Então assim, o Santos ganhou, mas não foi um jogo simples, que se desenhou no primeiro tempo e no segundo tempo o Santos, né, caiu muito o desempenho e quase cedeu o empate. Então a vitória veio, era o que a gente precisava para escapar do rebaixamento. Então a gente matematicamente não tem chance de ir para 2, ainda bem, porque ir para a última rodada precisando do resultado seria muito ruim. Então o Santos já se livrou e tem poucas chances de classificar. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque
Se não se classificar, dá para focar só no Brasileiro, que é o principal campeonato do Santos, né? Porque pode ser rebaixado e a gente sabe que o Santos, nas condições atuais, vai brigar para não cair. Então, eu não sei se é uma boa se classificar para o Paulista, uma fase aí que teoricamente o Santos teria que colocar um pouco, né? Teria que dar mais atenção do que no Brasileiro. Então, eu não sei se seria uma boa o Santos se classificar. Mas enfim, óbvio que eu vou torcer para se classificar porque isso é problema do futuro, né? Vamos curtir o presente e se precisar poupar, que poupe. Mas é importante porque, querendo ou não, ir para as finais vai faturar mais com o jogo, né? A premiação é maior, e aí vai para segunda, vai para as quartas de final. Pode pegar um time mais fraco. Então, enfim, tem que tentar, né? O Santos é um time grande, não pode ficar se apequenando e fugindo de campeonato. E para o Santos se classificar, o que precisa fazer? Vou mostrar aqui na tela. Já está aqui. Com a rodada de ontem finalizada, o Santos ficou em 10º e precisa passar mais 2 times que estão na frente. Então o Santos com a vitória, então precisa ganhar do Velo Clube. Então o Santos vai jogar em casa e precisa ganhar. Indo para 12 pontos, o Santos não pode mais passar a Portuguesa, porque a Portuguesa tem 4 vitórias, o Santos iria só para 3 vitórias. Eu já tinha comentado no vídeo passado, o quarto não dá para o Santos chegar na 4ª posição mais. Porém, com a derrota do Corinthians, o Santos ainda pode passar o Corinthians. Assim, o que é o mais simples para o Santos passar, né? Qual que é o resultado mais simples? Assim, só vou considerar o Santos ganhando, não vou considerar outras opções, porque o empate o Santos não consegue passar nem o São Paulo, né? Então vamos considerar que o Santos está ganhando. Então, ganhando ainda 12 pontos, o mais fácil seria se o Capivariano empatasse com o Botafogo. Porque os dois, por mais que o Botafogo fosse a 12 pontos, o Santos ia a 0 de saldo. Então ficaria, no pior das hipóteses, em 8º, né? O São Paulo pega a Ponte Preta. A Ponte Preta só teve um empate no campeonato. Não vai ser contra o São Paulo que ela vai tirar pontos, né? Então eu vou considerar o São Paulo aqui com 13 pontos já. E então, assim, o mais fácil seria o Botafogo empatar com o Capivariano. O Santos passaria os dois e seria o suficiente. Agora, se o Botafogo ganhar ou o Capivariano ganhar, o Santos não vai conseguir passar o time que ganhar. Só vai conseguir passar o time que perder. Então, o Santos, no pior das hipóteses, ganhando, no pior das hipóteses, fica na 9ª posição. E aí precisaria do tropeço de mais um adversário. E aqui que mora a complicação, porque o Guarani joga contra o Palmeiras. O Palmeiras já está em 2º. Talvez poupe para o Brasileiro, porque não tem mais nada a ganhar. Então, vou abrir aqui os jogos. O Palmeiras joga contra o Guarani em casa. Em condições normais, seria tranquilo o Palmeiras empatar ou ganhar do Guarani. Mas vamos ver se o Palmeiras quebra essa dessa vez pra gente. E o Corinthians pega fora o São Bernardo. Então, voltando para a tabela, o Corinthians empatando, o Santos não pega mais. Por quê? O Corinthians está com 3 gols de saldo, o Santos com -1. Precisaria ganhar de 4-0 do Velo Clube. E aí, se ganhasse de 4-0, aí passaria o Santos, porque o Santos iria a 10 gols feitos e o Corinthians empatar em 0-0, o Santos passaria o Corinthians. Mas é difícil, né? Por mais a gente conhece o Santos não tem um bom ataque, dificilmente vai golear algum time. Então, eu já coloco que se o Corinthians empatar, o Santos não pega. E o Guarani, se o Guarani empatar, tá com -1, então se permaneceria com -1 e o Santos ficaria com 0. Então o Santos passaria o Guarani. O melhor das hipóteses seria o Capivariano empatar com o Botafogo. Se não acontecer o empate, um dos dois times vai ganhar. E o Santos precisaria aí de uma derrota do Corinthians ou uma derrota e um empate do Guarani. Então, por isso que até no shorts que eu fiz ontem eu falei da importância do Santos aumentar o saldo. Porque se o Santos, por exemplo, fizesse um gol a mais, já ficaria mais próximo do Corinthians em saldo. Então, o empate do Corinthians já deixaria o Santos mais próximo da classificação. Seria uma possibilidade a mais. Mas, enfim, né? O que passou, passou. O Santos vai precisar aí
ou do empate do Botafogo e Capivariano, ou do empate do Guarani, ou da derrota do Corinthians. Então, não está impossível. Agora eu vou né, reforçar o que eu falei no vídeo anterior. Se o Santos ganhar, eu acho que se classifica. Principalmente aí porque o Guarani, por mais que vai pegar um Palmeiras reserva, vai pegar fora de casa. O Palmeiras, mesmo o time reserva do Palmeiras é um time bom. Eu acredito sim que o Santos, se ganhar, vá para a próxima fase. E aí o problema de novo. Se o Santos ganhar, né? Então, eu acho que tem tudo para ganhar. O Velo Clube também é um time fraco, igual o Noroeste. O Santos vai jogar em casa, apoio da torcida. Então eu acho que aqui o Santos tem que fazer aí valer o seu mando de campo e trazer essa vitória pra gente. Bom, e vocês? O que acharam do jogo ontem? Gostaram da vitória? Deixa aí o seu comentário. Aproveitem e dê o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.